Olá, tudo bem? Estamos aqui para a apresentação da audiência pública referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2020 da Prefeitura Municipal de Conde. Meu nome é Vitor Costa Veloso, estou como o atual secretário de administração da Prefeitura e venho aqui nesse segundo momento, na gravação, porque a live que foi feita há pouco para a apresentação dessa audiência, apesar de ter sido um sucesso, mas tivemos alguns problemas com a rede. Então, diante dos travamentos e das reclamações que tivemos nos canais, nós resolvemos gravar novamente com o mesmo conteúdo, porém com uma qualidade melhor para que vocês, no segundo momento, que não estavam presentes, pudessem acompanhar e ter essas informações sem a chateação de problemas no vídeo, no áudio e tal. Tá legal? Então, vamos começar aqui. Eu tenho que dizer que esses percalços que tivemos são por conta das enchentes que tivemos na semana retrasada, na semana passada, que causou um agravamento, um problema na conexão, na rede de internet aqui de todo o município. Não acontece aqui simplesmente na prefeitura, mas em todo o município, né? Isso aí foi amplamente divulgado, saiu nos jornais, inclusive, as redes de televisão vieram aqui, fizeram imagens, gravaram com o próprio prefeito e também foi distribuído, está disponível nas nossas redes sociais aí essas imagens desse alagamento. E, agora, pelo cumprimento das obrigações de responsabilidade fiscal, a gente vem a apresentar isso, e por conta da pandemia em si, a gente não está fazendo essa audiência pública na Câmara de Vereadores, como é de costume, como é rotineiro, né? A cada quadrimestre, ao final de cada quadrimestre, no mês subsequente, nós fazemos uma audiência pública para demonstrar essas metas e riscos fiscais e o cumprimento delas. E essa do primeiro quadrimestre não pôde ser realizada dentro da Câmara de Vereadores, com a participação como nós fazemos, e temos disponíveis aí tanto fotos quanto as informações e ata dentro do portal de transparência. Então, estamos fazendo aqui ao vivo, fizemos aqui ao vivo essa live e estamos deixando disponível essa gravação exatamente para suprir, de acordo com a possibilidade atual, a obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, partindo aqui, nesse primeiro momento, já feitas as devidas apresentações e iniciando aqui, vamos iniciar os slides, certo? No primeiro momento, aqui a audiência pública, avaliação das metas fiscais, primeiro quadrimestre, temos o objetivo da audiência, que é cumprir o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. E aí esse parágrafo 4º aqui, ele chama e diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, maio o primeiro quadrimestre, setembro o segundo e fevereiro o terceiro quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais em audiência pública na comissão de orçamento ou a equivalente, no caso nas câmaras legislativas ou nas assembleias, né? O objetivo dessa audiência é dar ciência à sociedade da evolução dos números fiscais do município, do estado, da União, né? Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos apresentar esses números, esses dados e compará-los com as metas pré-definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou na Lei Orçamentária
e também nos artigos da Constituição, onde definem metas de execução de gastos e de limite de gastos. Então vamos lá para a parte da execução orçamentária. Em primeiro lugar as receitas, depois as despesas, né? No caso das receitas, temos aqui que a previsão para 2020 é de R$ 74.503.731, divididas em receitas correntes e receitas de capital. R$ 71.503.731 para a receita corrente e R$ 3 milhões para a receita de capital. Isso previsto. E até o mês de abril, arrecadado, tivemos um total de R$ 21.577.986,38, o que corresponde a 28,96% do previsto para o ano de 2020. Em comparação com o ano de 2019, nós tivemos um aumento na arrecadação de 3,54%, o que não é muita coisa, visto que na parte global, né, do que estava previsto, nós tivemos aí uma grande queda na arrecadação. Então, chamando aqui a atenção, a receita total foi de R$ 21.577.986,38 no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, né? Vamos para lá, para a despesa. Então, a despesa, observem que teve já, em relação ao ano anterior, um aumento muito maior, de 10,72. A despesa prevista para o ano de 2020, já com as atualizações, é de R$ 76.178.131,67 prevista, e a despesa realmente executada, a despesa liquidada, está num valor de R$ 25.850.013,59. Neste caso, ela quer dizer 33,93%, quase 34%, do valor previsto para execução orçamentária durante todo o ano. Então, enquanto tivemos 25.850.000, desses 1.017.610 são despesas de capital, nessas distribuídas em investimentos e amortização da dívida, e os outros 24.832 para as despesas correntes. Boa parte, a maior parte delas, para despesa de pessoal e encargos, e as demais para os outros despesas correntes. Vamos lá, então, para as comparações, né? Aqui, nesse primeiro momento, nesse novo slide, eu tenho essa própria despesa, né? Observem aqui no slide anterior, foi 25.850.013,59, e nesse atual também, só que agora separada por função de governo. Então, eu tenho uma função legislativa, 822 mil, administração, 4 milhões, saúde, assistência, educação, cultura, urbanismo, e aí vai. Então, aqui estão os dados e tal. Esses dados, essas informações, são as mesmas extraídas do relatório resumido de execução orçamentária do segundo bimestre e do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, que foram publicadas agora no dia 28 de maio, no Diário Oficial do Município. Então está disponível no Diário Oficial do Município, que tem um endereço também dentro do site principal da Prefeitura. No dia 28 está publicado lá esses relatórios, o resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Então, esses dados que estamos apresentando aqui estão todos lá com pormenores e com explicações, e são relatórios oficiais em publicação diária oficial, tem tudo que vocês podem precisar. Além dos canais normais de
solicitação que vocês têm, a lei de acesso à informação, e como todo mundo que tem acesso à prefeitura, ou acesso que eu digo que pode vir à prefeitura, sabe, todos os canais de contato com a prefeitura estão abertos, né? A qualquer pessoa que chega é dada a explicação que seja pedida. Então, a transparência nessa gestão, ela tem ocorrido sem maiores problemas e sem nenhum travamento. Então, aqui está a despesa nessa segregação. E aí eu vou para os indicadores. Os demonstrativos dos resultados orçamentário, primário e nominal. O resultado primário, orçamentário, ele é dado pela comparação entre a receita e a despesa que a gente acabou de apresentar. Então, vamos lá. O balanço orçamentário, no caso parcial do quadrimestre, do primeiro quadrimestre, do exercício de 2020, ele é a comparação entre a receita arrecadada e a despesa executada. No caso aqui, estamos fazendo o cálculo pela despesa liquidada, correto? Ao final do exercício, é pela despesa empenhada, uma vez que, pela Lei 4.320, a despesa executada é a despesa efetivamente empenhada. Mas, dentro da execução orçamentária, dentro do exercício financeiro, quando eu faço essa avaliação de metas fiscais e orçamentárias, eu uso a despesa liquidada para que não gere nenhuma informação dúbia. Então vamos lá. A receita arrecadada foi 21.577.986,38 e a despesa liquidada no mesmo período foi 25.850.013,59. Então, eu subtraindo a receita da despesa, eu tenho aí um valor maior da despesa do que na receita, no montante de 4.272.027,21, que a gente chama de déficit. Então, eu tive um déficit orçamentário no valor de 4.272.027,31. Isso se dá pela queda na arrecadação e pela necessidade da manutenção de muitas das despesas. Lá na frente eu vou mostrar a despesa com a educação. Vocês vão ver que a despesa, por exemplo, com a folha dos professores, que é uma folha, uma das maiores folhas que temos de categoria no município, que é a folha da educação, ela é mantida, uma vez que eu estou falando de funcionários estáveis. Então, nesse caso, a folha não vai reduzir. Vai reduzir um ou outro contratado, mas no montante maior, no percentual maior, ela não vai se reduzir. Porém, a receita teve uma queda muito grande com a arrecadação, principalmente nas transferências que vêm do governo federal, uma vez que aí você tem uma redução drástica no movimento do Estado, e a arrecadação que vem do movimento financeiro não está chegando no mesmo sentido, né? Então, eu tenho aqui esse resultado negativo orçamentário. Quando eu passo aqui o próximo slide, é o resultado primário, e ele vai demonstrar algo bem parecido. Por quê? O resultado primário, ele é também a comparação entre a receita e a despesa. Nesse caso, a receita primária e a despesa primária. Então, eu vou tirar da receita o que não faz parte. Não é uma questão primária, e sim uma questão secundária do Estado. O Estado não tem como obrigação auferir resultado, receita, de aplicações financeiras, por exemplo, ou as entradas de operação de crédito. Então, elas são deduzidas aqui para nós. Então, eu vou pegar minha receita total, vou reduzir as operações de créditos e as aplicações financeiras e vou chegar a uma receita primária total. Da mesma forma, a despesa, eu vou tirar os juros e os encargos e as amortizações de dívida dessa despesa orçamentária e vou incluir a elas as despesas extra-orçamentárias referentes ao execução orçamentária de anos anteriores, o que chamamos de restos a pagar. Então, na receita,
na receita primária, eu tenho aqui uma receita total de 21.577.986 e vou subtrair o resultado de aplicações financeiras, que é 19.331,50. Então, eu tenho um total de receita primária de R$ 21.558.654,88. E na despesa, eu tenho despesa orçamentária, 25.174.667, mais o resto a pagar processado, 434.389, o resto a pagar não processado, 18.748, e subtraio isso as amortizações da dívida, no valor de R$ 566.114,29. Então, eu tenho uma despesa primária total de R$ 25.061.690,51, como está lá. Então, eu faço esse comparativo, minha despesa primária, minha receita primária, subtraída da minha despesa primária, e eu vou ter um resultado tal qual orçamentário, um resultado negativo. Nesse caso, um resultado negativo de R$ 3.503.035,63. Aí eu venho e comparo ele com a meta definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias no anexo de metas fiscais. Então, quem pega a Lei de Diretrizes Orçamentárias votada no ano passado e sancionada no ano passado para o exercício de 2020, vai encontrar lá, nas metas do resultado primário, o valor de R$ 351.776,65. Mas eu tive um déficit aqui, um resultado primário negativo de R$ 3.503. O que é que importa saber? Na parte do resultado primário, as receitas primárias sendo maiores que as despesas primárias, isso a uma vista grossa quer dizer que está sobrando recurso para eu pagar as despesas não primárias, no caso, amortizar a dívida, pagar juros, dentre outras coisas. E isso interfere diretamente no próximo quadro nosso, que é o resultado nominal. E esse sim tem a ver com o endividamento do Estado, do próprio município, como a gente está tratando aqui. Então, o resultado nominal aqui vem uma comparação do que era meu estado de dívida no quadrimestre anterior e o que é meu estado de dívida no quadrimestre atual. Tá? O que é que eu faço? Eu vou calcular a minha dívida fiscal líquida. Eu vou pegar o que é minha dívida fiscal líquida, que é o que eu devo, menos o que eu tenho financeiro, e vou pegar num período anterior, no caso aqui do último quadrimestre de 2019, e vou pegar do final desse quadrimestre o que eu tenho de dívida, subtraindo do valor que eu tenho em caixa, né? Da mesma forma. E aí comparo o período atual com o período anterior e vejo se a dívida aumentou ou diminuiu, essa dívida fiscal líquida. Então vamos lá. Em 2019, ao final, no dia 31/12, os dados eram: dívida consolidada, 39.993.390,35, menos as deduções, que davam a dívida fiscal líquida de 31.052.699,30. Já no período atual, eu tenho uma redução na dívida consolidada total, mas eu tenho também uma redução muito brusca nas deduções, que são as disponibilidades de caixa. Então, o resultado da dívida fiscal líquida é 32.547.225,41. Ou seja, eu saí em 31/12 de 31.052 para, no dia 30/4, 32.547. Ou seja, houve um aumento da dívida na casa de R$ 1.494.526,11. O slide que a gente está apresentando aqui, ele está apresentando um negativo ali, mas na verdade aquele negativo foi um erro de digitação, provavelmente, alguma coisa aqui no nosso slide. Mas o que acontece é que a dívida não caiu, ela aumentou. Se observe de 31 para 32 milhões. Então foi quase 1,5 milhão a mais do que no quadrimestre anterior. Quando
A meta definida na lei de diretrizes orçamentárias para esse exercício, como eu disse no slide anterior, publicada no ano passado, sancionada, ela previa no anexo de metas fiscais um valor de 313.513,51 negativo, ou seja, uma redução na dívida e não um aumento como houve. Então, essa meta também não foi cumprida, né? Vale dizer, lógico, que estamos em estado de calamidade, né? Pela questão do coronavírus, entramos num estado também não de calamidade, mas de atenção, um estado de emergência por conta das cheias. Então, temos situações ocorrendo que nos levam a não conseguir cumprir essas metas nesse primeiro quadrimestre. Chama a atenção que, dentro desse endividamento, nesse quadrimestre, fechamos o quadrimestre com um endividamento de 47,02% do orçamento, da receita corrente líquida. O limite para isso, que estamos em 47%, seria 120%. É um limite definido pela resolução número 40 de 2001 do Senado Federal, que é quem define esse limite de 125%, ou seja, 1,2 vezes o valor da receita corrente líquida daquele período, até aquele período. Essa receita corrente líquida são dos últimos 12 meses. Né? Então, observando que o nosso limite de endividamento seria 83.069, nós estamos com 32 milhões. Né? Isso parece uma situação confortável, mas não é nada confortável a gente dizer que está devendo um vulto desse tamanho, né? O que corresponde a quase metade do orçamento. Bom, dito isso, passamos do resultado nominal agora para a avaliação dos limites constitucionais e legais, que são eles: a despesa de pessoal, educação e saúde. Dentro da educação, contando o Fundeb, né? Que também é a despesa da educação. Também esses dados vão estar incorporados aos relatórios resumidos de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que estão disponíveis no Diário Oficial do município e e consequentemente nos outros meios também, né, que replicam esses valores. A despesa de pessoal, anexo 1 do relatório de gestão fiscal, né, vamos apresentar ela aqui agora, e aqui está o quadro. A despesa bruta com pessoal, no valor de 43.167.847,73. E aí a gente vai deduzir algumas despesas não computadas, que estão lá no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a gente vai chegar a um valor líquido de despesa com pessoal de 43.027.908,56. E a receita corrente líquida, que é um valor de 69.224.976,97. Para esse cálculo, nós utilizamos os dados dos últimos 12 meses. Então, aqui estão somadas as despesas do segundo e terceiro quadrimestre de 2019 e o primeiro desse ano. Ou seja, as despesas constadas aqui nesse relatório são de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020. Também as receitas correntes, a receita corrente líquida desse período de maio de 2019 a abril de 2020. Computando aí 12 meses, é o quadrimestre atual e os 2 anteriores. Sempre assim, não só nesse quadrimestre, mas nos outros também. O que vai culminar no final do ano, no terceiro quadrimestre, na apresentação do terceiro quadrimestre, que você vai demonstrar aqui o ano completo, de janeiro a dezembro. Então, vamos lá. Essa relação entre a despesa líquida com o pessoal e a receita corrente líquida
nos dá um percentual que é definido pela legislação como um limite de 60% do município. Nessa relação aqui, nós estamos com um percentual aplicado em despesa de pessoal de 62,16%. Nesse caso, descumprindo a legislação, porém, dentro de uma evolução histórica, nós temos que observar que o município já esteve muito mais grave. Né? Apresentei audiências públicas de quadrimestres anteriores, onde tivemos na casa de 70%, 70 e alguma coisa por cento de aplicação em despesa com pessoal. Hoje já estamos com 62%, inclusive num período de baixa arrecadação, num período de crise econômica, de tal forma que a receita do município está defasada. E assim, defasada não está a despesa. Então a despesa de pessoal se mantém alta e a receita para baixo. Isso estica esse número para cima, esse percentual para cima, e não reflete a real situação do município. Então, num retorno à arrecadação, com certeza esse percentual vai ser bem menor. Então, despesa de pessoal, índice 62,12, e agora vamos para as despesas com saúde. As despesas com saúde, elas são definidas pelo artigo 212 da Constituição Federal, e lá diz que o município não irá gastar menos que 15% das receitas de impostos ou oriunda de impostos com as ações e serviços públicos de saúde. Ações e serviços públicos de saúde. Então, é o que se chama a SPS, né? Na sigla. Está lá definido no artigo 212 da Constituição, e eu tenho aqui o cálculo. O que é minha receita tributária, que é proveniente diretamente dos impostos, e as transferências constitucionais, que são transferências tanto da União quanto do Estado, dos impostos arrecadados, o que é o percentual obrigatório de cada ente. Então, eu tenho do total da receita de impostos e transferência de impostos, 11.355.433,06. Disso, 15% daria 1.703.314,96. Quando eu filtro as despesas gastas na saúde, em termos de despesa liquidada, tá certo? Esse valor é de 2.048.204,52. Ou seja, um pouco acima daquele valor. Isso corresponde a 18,04%. Então, nosso índice da saúde, que o mínimo seria 15%, está em 18,04%. Com o passar do tempo, ela vai se refletindo uma coisa normal. Anualmente, a gente tem gasto exatamente um percentual igual, né, com a saúde, porque o município exige um gasto um pouco maior com a saúde, uma vez que nós temos aqui um hospital, né, e é mantido praticamente com recursos próprios, e alguns outros detalhes da saúde local, onde não recebemos os recursos de repasse suficientes para suprir esses programas, né? Então, acaba gastando um pouco mais. No ano, gastamos no mínimo 1 milhão e pouco a mais do que o mínimo obrigatório. Nesse caso aqui, 3%, né? Então, saúde, a meta está cumprida. Vamos para a educação. Na despesa com a educação, nós temos aqui a mesmo cálculo da receita, né, de imposto e transferência de impostos, e, além dela, a soma com a receita do Fundeb. Temos a receita arrecadada do Fundeb, os rendimentos de aplicação, as deduções para a formação do Fundeb, lá deduzidos, e uma despesa total com a educação. Ou uma receita total com a educação. E agora temos as despesas com a educação, que é a despesa liquidada. A despesa liquidada aqui vai de
A despesa com recurso de impostos e transferência de impostos, que é 1.562.704,44, Fundeb 40 e Fundeb 60. Fundeb 40, 2.129.000, Fundeb 60, 7.885.000. Então, temos um total de despesa para fim de limite aqui no total de 5.187.377,35, certo? É exatamente esse valor que eu vou fazer o cálculo aqui e vou chegar ao índice de 45,65% de aplicação. Ou seja, pelo cálculo atual, e isso gera uma certa discussão aqui, a metodologia do cálculo nos dá esse índice aqui de 45,65%. A gente sabe que isso não se mantém até o final do ano, nesse valor. O mínimo definido pelo artigo 212 da Constituição é 25% de aplicação. A gente sabe que geralmente a gente chega a 30%, mas esse índice aqui está um pouco distorcido pela questão do primeiro quadrimestre e pela metodologia, pelo uso do recurso próprio nesse primeiro momento, acima do que o recurso vinculado, no caso, a receita, os rendimentos, a receita de recebimento do Fundeb. A gente tem também que chamar a atenção que a receita do Fundeb nesse ano caiu um pouco por conta da questão das matrículas no município, né? Então a gente vem já sentindo com a redução do número de alunos matriculados, isso implica diretamente no per capita e acaba reduzindo o valor recebido da prefeitura a título de Fundeb, obrigando, porque a folha e as outras obrigações se mantêm fixas, né, obrigando o município a acabar arcando de recursos próprios com um valor que possa suprir essa diferença. Nos últimos anos, o município já vem gastando mais do que 100% do Fundeb para as ações do Fundeb 60, que são as ações de pagamento de despesas de profissionais ligados diretamente ao exercício do magistério e, no caso, encargos de folha e a própria folha. E, né, nós temos aí, no próximo quadro, que agora é a despesa do Fundeb, a observação dessa saturação. Aplicação do Fundeb. Então eu tenho aqui, transferência do Fundeb 5.516, complementação da União 2.860 e um subtotal de 8.347.211,16. Além disso, eu tenho rendimento de aplicação 2.686,78 e um total de 8.349.897,94. Os valores de remuneração dos profissionais, que é a despesa com o Fundeb 60, é de 5.009.938,76. O que seria o mínimo a aplicar, 5.009.000. E nós gastamos 6.454.972,80. Isso corresponde a 77,31% do valor arrecadado, não apenas a 60%. Também esse índice coloca que 60% é o mínimo. Então, da mesma forma que eu tenho os 25% a aplicar na saúde, na educação, os 15% obrigatórios a aplicar na saúde, aqui no Fundeb eu tenho que aplicar no mínimo 60% para a remuneração dos profissionais do magistério. E a gente vem gastando 77,31%, mas na verdade esse número é muito acima, porque aí eu tenho que incluir encargos e outras coisas, e a gente observa que desde o mês de março, né,
nós já temos uma redução nos terceirizados aqui, o que faz dar uma folga um pouco na folha, né, e acaba deixando esse valor abaixo. O valor gasto em outras despesas vinculadas ao Fundeb, que seria o Fundeb 40, como se chama, né? Aqui para a gente na Bahia, a fonte 19, eu tenho um percentual de 24,73%. E aí surge uma dúvida, que eu tenho que comentar, que 77,31% mais 24,73% não dá 100%. Então, eu já estouro aqui para 102%, 103% do orçamento. O que é isso? Isso é o saldo financeiro do exercício anterior que eu estou aplicando, né? Existe outro cálculo que não estamos expressando aqui porque não é o último quadrimestre, mas é o cálculo de aplicação mínima do Fundeb. O valor recebido a título de Fundeb, ele tem que ser executado dentro daquele exercício, no mínimo 95%. Então eu posso ter, no máximo, 5% da receita arrecadada, efetivamente arrecadada dentro daquele exercício, para ser gasto no exercício seguinte, reprogramada para a despesa do exercício seguinte. Acontece que sobrou um saldo do ano passado e nós estamos gastando ele aqui agora. Então, né? E eu estou tratando aqui não da despesa paga, mas da despesa liquidada. Então eu tenho aqui que extrapola um pouquinho 100% essa soma aqui do percentual. O que não sai do que está na legislação, não foge, e não foge também ao cumprimento da meta. Então essa é mais uma meta cumprida, assim como os índices de saúde e educação. A meta do Fundeb, ela é atingida, né? Então vou passar aqui para o próximo slide, que é a parte da transparência. Como eu já tinha falado, o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, que é acompanhado do relatório resumido de execução orçamentária, onde estão todos esses dados que foram comentados aqui, estão disponíveis no nosso Diário Oficial, no dia 28 de maio, que está disponível, vocês podem acessar pelo nosso site, conde.ba.gov.br, e vocês vão ver lá duas situações: o link para os diversos acessos, informações sobre a prefeitura e tudo, e o link para o Diário Oficial. Na aba de serviços ali você tem Diário Oficial. Ali em cima também, na parte de cima, você tem acesso ao portal de transparência municipal, e dentro em breve a gente vai falar também, vai estar lá também o portal de transparência do Covid, né? Foi selecionado aqui pelo pessoal aqui da produção uma questão sobre o Covid e também uma colocação que fizeram aqui sobre investimentos e tal, mas não vem ao caso colocar. A questão do Covid eu acho interessante a gente tocar, porque é uma situação atual e existe muita falácia sobre o que está se passando. Foi colocado aqui uma pergunta sobre o dinheiro do governo federal que foi transmitido ao Covid, e aí se fala de um valor de 2 milhões de transferência. Bom, não é esse o fato, né? O que aconteceu, eu vou abrir aqui o sistema só para pegar o valor exatamente. O que foi transferido para a prefeitura de Conde até o momento, tiveram duas transferências, uma no dia 13 de abril e uma no dia 14 de abril. A do dia 13 de abril foram R$ 13.125 e a do dia 14, R$ 278.541,45, né? Isso aí vai totalizar 292 mil ou 291.600
transferidos no mês de abril para cá, para a prefeitura, e é um valor que não faz muita diferença, quer dizer, já ajuda muito, mas que não modifica o nosso estado, a nossa situação financeira. 2 milhões sim, com certeza iria modificar muito, mas esse dinheiro não chegou, infelizmente. Então, a gente não tem como discutir algo que não aconteceu, né? Então, o que aconteceu foram essas 2 transferências. Essas transferências estão disponíveis no portal de transparência nosso. Então, pode ser observado. Caso alguém queira, pode pegar os dados da própria internet, porque esses valores distribuídos ficam disponíveis no site do Banco do Brasil, no site do Ministério da Saúde. Os repasses são lá distribuídos e são demonstrados. Então, geralmente, quem repassa as informações falsas, ela não sabe onde buscar a informação. O que eu posso dizer é que tem lá prometido 2 milhões que até agora não chegou e a gente não sabe quando ou se vai chegar. De qualquer sorte, como eu falei, o portal nosso, conde.ba.gov.br, está sendo preparado com um novo portal de transparência onde vamos falar desse momento do coronavírus, desse Covid-19. A gente está fazendo lá o portal de transparência do Covid, que é um portal paralelo ao portal de transparência da Prefeitura, mas onde a gente vai disponibilizar ações apenas do enfrentamento ao Covid, certo? Então lá você vai ter receita, despesa, os decretos municipais de alterações nas rotinas, tanto do comércio quanto na rotina das pessoas, inclusive o que pode ser feito. Então temos lá todos os decretos, desde o primeiro decreto de limitações que foi trabalhado aqui no município até o último atual, as prorrogações e tudo mais. Lá a gente vai falar da receita, toda essa receita, inclusive essas que chegaram e algumas que porventura venham a chegar. Também das despesas feitas com do enfrentamento do coronavírus e as ações tomadas pela prefeitura nesse enfrentamento, que aí são notícias, são filmagens, são ações que também já estão de certa forma disponíveis no sítio da prefeitura, só que a gente quer nesse portal de transparência organizar e deixar mais fácil para todo mundo essa observação e reduzir, né, com qualquer mal entendido que possa haver, né? Faz parte da rotina da prefeitura a transparência. Nós já temos um portal exclusivo de transparência e vamos aí, nesse caso, na situação atual que está em voga, que é o coronavírus, a gente vai colocar ele de uma forma mais explícita, né? O segundo comentário que foi feito aqui, que recebemos aqui, foi sobre as chuvas das estradas. E aí é um fato. Nós temos um município extremamente extenso, né? São um pouco mais de 900 mil quilômetros quadrados, um município bem extenso, quase 500 quilômetros de estradas vicinais, e com as chuvas que tivemos nos últimos 15 dias, as estradas já não estavam boas e agora foram muito piores, muitas quedas de barreiras, muitas necessidades de contenção, né? Tivemos calçamentos dentro do município, nas áreas urbanas, que foram totalmente agredidos com essa enchente, foram retirados, alguns precisam ser refeitos, já estão sendo refeitos. E, lógico, as estradas tivemos graves problemas. O investimento vai ser feito, lógico, a gente vai ter que tomar um certo cuidado, porque ainda estamos em período de chuvas, ainda estamos com iminência de ter problemas com chuvas, ainda não nas proporções que ocorreram, mas com certeza gerando problema com estradas. E assim que se minimizar essa questão do tempo, nós vamos retomar de acordo com o cronograma que vai ser definido pela Secretaria de Obras. E nesse caso, não tem como a gente fazer um investimento, como foi citado aqui, na área do turismo, né?
uma vez que não é um momento, enquanto a gente está com limitações de ir e vir, não só de turistas, mas dentro do município, dos próprios munícipes, com restrições de abertura de comércio, principalmente por conta do coronavírus, com barreiras sanitárias instaladas nas entradas da cidade, não temos como falar aqui em investimento, nesse momento pelo menos, no turismo. Mas é de se observar que a gestão tem trabalhado nesse sentido desde o primeiro momento, inclusive com as questões técnicas burocráticas aqui, o que nos leva hoje, confortavelmente, nos levou no Carnaval, no Ano Novo, e vem nos levando nos últimos grandes eventos que o município vem traçando, de conseguir trazer para cá atrações musicais, principalmente nos eventos, sem custo. Então, os investimentos em turismo são feitos, sim, eles retornam, sim, e tem um retorno muito satisfatório, porém, não é o momento da gente tratar desse tipo de investimento, uma vez que o momento é de cuidar dessa questão de saúde pública, que é o mais importante nesse momento. No mais, quero agradecer aqui a todos os envolvidos que possibilitaram com que a gente conseguisse, a prefeitura conseguisse cumprir essa obrigação, né? E também aos participantes por fazer suas colocações aqui. A você que está entrando, se possível, diga se gostou, se não gostou, deixe seus comentários e, na medida do necessário, do que seja necessário, ou que seja surjam situações, vocês podem entrar em contato com a gente pelos canais que temos aí, tanto pelas redes sociais como pelos canais legais de Lei de Acesso à Informação e outras mais que queiram. Agradeço a todos e até mais.